francês, espanhol, alemão, inglês. Na tentativa de dominar o mundo, que foi o que realmente acabaram fazendo, os romanos difundiram sua cultura e sua língua e influenciaram vários idiomas. Então hoje vamos finalmente falar um pouquinho sobre o país que abrigou essa superpotência mundial e entender a relação dos romanos, do Vaticano e da Itália entre eles. E vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre a pizza, que é a culinária mais famosa da Itália. Então pegue seu pedaço de pizza e viaje com a gente na origem da língua italiana. O italiano é um idioma de origem latina, mais precisamente originada do dialeto falado na Toscana. O italiano é naturalmente o idioma oficial, adivinha de onde? Não adivinha? Não, adivinha de novo. Não, adivinha de novo. Como assim você desiste? É divertido. Não, adivinha de novo. Como o nome já diz, da Itália. Também é falado em diversas partes do mundo, como Suíça, Vaticano, San Marino, Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Mas antes de falar sobre o idioma italiano em si, precisamos começar nossa história com o Império Romano. Basicamente, os romanos se tornaram uma potência mundial por meio dos saques das regiões que eles conquistavam. Roma, antes uma pequena cidade em Lácio, Itália, cresceu a ponto de se tornar a sede do maior império mundial dos antigos tempos bíblicos. Começou se expandindo até controlar a Península Itálica. Derrotou a poderosa Cartago na costa norte da África. A Espanha e a Macedônia e a Grécia acabaram também sendo controladas. Daí capturou Jerusalém em 63 a.C. e fez do Egito uma província romana em 30 a.C. Em seu apogeu, esse poderoso império se estendia da antiga Bretanha até o Egito e de Portugal até a Mesopotâmia, a terra da antiga Babilônia. Se você quiser, ainda dá para visitar hoje em dia muitas ruínas romanas em todo esse vasto território que foi controlado por eles. Em todo o império, a língua oficial era o latim. Entre o terceiro e o quinto séculos depois de Cristo, com o declínio do Império Romano, a fala se tornava cada vez mais diferenciada da língua oficial. Do mesmo jeito que aparentemente surgiram os outros idiomas da Europa Ocidental. Na Espanha, o latim espanhol. Na França, o franco-latino. Na Grã-Bretanha, o anglo-latino e assim por diante. Com as invasões bárbaras após o colapso do Império Romano do Ocidente, ocorre a fragmentação definitiva da unidade linguística na Itália. Os invasores, mesmo que tenham aprendido latim, falam do seu jeito, e é assim que algumas peculiaridades de suas línguas maternas entram nas línguas faladas na Itália. Por exemplo, na Itália ainda são usadas palavras de origem lombarda. Patrão! Eu disse lombarda, não falei lombarde. Os lombardos governaram o norte da Itália por 5 séculos, de 568 a 774 d.C. O caminho percorrido pela língua italiana até chegar no idioma que conhecemos hoje passou por diversas civilizações, que apesar de suas diferenças eram linguagens relativamente próximas. Tudo o que Roma fez transformou totalmente a disposição do território e das mais de 40 tribos que viviam nele. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o latim permanece na Itália por muito tempo como a única língua usada na comunicação escrita, na literatura, em documentos e em lugares oficiais. Ainda em 1600, nas universidades de toda a Europa, falava-se latim. Mas é aí que vamos começar a entender melhor a relação entre Roma, Itália e Vaticano. O Estado da Cidade do Vaticano, como conhecemos hoje, nasceu em 1929, após o Tratado de Latrão com a Itália. Esse acordo reconheceu a independência e a soberania do Vaticano e regulamentou as relações civis e religiosas entre a Igreja Católica e a Itália. No entanto, essa história é muito mais antiga e remonta a muitos séculos. No início do século IV, o imperador Constantino decidiu erguer uma basílica na margem direita do Tibre,
onde, segundo a tradição da Igreja Católica, se diz que estava o corpo do apóstolo Pedro. Por aproximadamente 1000 anos, os estados pontifícios controlaram grande parte da Itália Central, um território no qual os papas exerceram seu poder. Contudo, o processo de unificação da Itália no século XIX levou à progressiva perda dos territórios papais e à declaração de Roma como capital da Itália em 1870. Significou o fim do poder dos papas. O dialeto fiorentino foi designado como o idioma principal. O próprio Papa Pio IX, confinado dentro dos muros da cidade do Vaticano, declarou-se prisioneiro, dando origem a uma longa disputa diplomática, a chamada Questão Romana, que durou 59 anos, até a assinatura em 1929 do Tratado de Latrão. Todos esses acontecimentos contribuíram para o surgimento da língua italiana oficial. Mas a assimilação do idioma não foi imediata. Algumas pessoas escreviam e falavam dialetos locais incompreensíveis para quem era de outra região. Cada povoado manteve seu idioma e gradativamente a língua oficial foi sendo assimilada. Ainda hoje é possível notar a presença dos dialetos na Itália e encontrar falantes de diversas regiões que não conseguem se comunicar. Aparentemente, atualmente a Itália conta com mais de 11.000 dialetos e cerca de 60% da população se comunica através dos dialetos e do italiano tradicional. Nos dias de hoje, os principais dialetos da língua italiana são o piemontese, lombardo, ligure, friulano, toscano, corso, grico, alçone, sardi, umbrico e o famoso veneto, que tanto é comum na variável Tallinn brasileiro. No Brasil, há um considerável número de pessoas que falam italiano como segunda língua, em decorrência do grande fluxo de imigrantes italianos que veio ao Brasil no passado. Uma curiosidade é que a palavra italiana mais extensa possui 26 letras. Desculpa aí, essa realmente não dá para falar, mas ela significa tão rapidamente quanto possível. Outra curiosidade é que o italiano possui o trava-língua mais difícil. Se é difícil para quem fala italiano, eu é que não vou arriscar falar, mas posso dizer o que significa. 33 pessoas de Trentino entraram em Trento, todas as 33 trotando ao redor. Até a tradução é difícil. Sobre a pizza. Como todo prato antigo, é difícil rastrear a origem da pizza, principalmente se você parar para pensar que a pizza na verdade é a evolução do pão. Mas apesar de todas as histórias, sabemos que a pizza como conhecemos hoje nasceu em uma bela cidade da Itália, mais precisamente em Nápoles. Um tratado impresso na capital da Campania em 1858 descreveu o que parece, pela primeira vez, em detalhe a forma como a autêntica pizza napolitana era preparada naqueles anos. A massa era espalhada com as mãos para dar a conhecida forma de disco, era temperada com azeite ou banha e depois cozida no forno a lenha. No final do século XIX, a pizza com tomate e mussarela cruzou o oceano e chegou à América graças aos italianos que emigraram para Nova York. Que bom! Toda essa história de pizza me deu até fome. O belo idioma italiano, a incrível história envolvendo os romanos e o Vaticano, a famosa culinária italiana e muito mais, faz com que a gente queira conhecer melhor essa língua fascinante. Para mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar viajando pelas línguas com a gente.